E aí, tudo certo? Sejam muito bem-vindos! Hoje, nosso papo é sobre uma das ferramentas mais importantes do mundo dos negócios, o balanço patrimonial. Mas olha, a gente não vai ficar só naquela visão de um documento parado no tempo, não. A ideia aqui é aprender a enxergar o balanço como uma peça central de uma história muito maior, sabe? Uma verdadeira narrativa financeira completa. Para começar, já vou jogar uma pergunta que parece até meio absurda. Uma empresa que dá lucro pode quebrar? Pode ir à falência? A resposta, por mais incrível que pareça, é um sonoro sim. E entender o porquê disso, essa é a chave para realmente dominar a análise financeira. Pensa assim, ó, o balanço patrimonial é como se fosse uma fotografia, uma selfie da empresa, digamos. Ela captura a saúde financeira da companhia num único instante, naquele clique. Mas uma foto sozinha não conta a história toda, né? Para a gente entender o enredo completo, para ver o filme dinâmico, a gente precisa conectar essa foto com outras peças do quebra-cabeça. Então, vamos por partes. Primeiro, vamos entender os fundamentos dessa fotografia. O que ela está mostrando para a gente exatamente? A estrutura do balanço é a base de tudo. E no coração do balanço está essa equação aqui, que é fundamental. Ela parece simples, mas é de uma elegância, é poderosíssima. Basicamente, tudo que a empresa possui, o que a gente chama de ativos, tem que ser igual à origem desse dinheiro. E o dinheiro só vem de dois lugares, ou de dívidas com terceiros, que é o passivo, ou do capital dos próprios sócios, o tal do patrimônio líquido. É um equilíbrio perfeito, não tem como fugir disso. Bora começar então pelo lado esquerdo da equação. Os ativos, eles nos mostram onde a empresa decidiu aplicar seus recursos, o que ela fez com a grana que conseguiu. O ativo, de forma bem direta, é tudo que a empresa tem e que tem valor. Pensa aí, desde o dinheiro vivo no caixa, o que ela ainda vai receber dos clientes, os estoques parados lá no galpão, até as máquinas, as fábricas e até mesmo as marcas. Agora, o que é bem legal de ver aqui é como esses ativos são organizados. Eles se dividem em dois grupões. O primeiro é o ativo circulante, que é tudo aquilo que a empresa espera que vire dinheiro rápido, coisa de até um ano. Aí entra o caixa, as contas a receber, os estoques. Já o ativo não circulante, bom, aí são os recursos de longo prazo. Pensa nos imóveis, nas máquinas, nos investimentos para durar. E a ordem em que eles aparecem não é por acaso, viu? Tem uma lógica muito importante. Os ativos são listados sempre do mais líquido para o menos líquido, ou seja, do mais fácil de virar dinheiro para o mais difícil. Por isso o caixa está sempre lá no topo, né? Já é dinheiro. Logo depois vem o que a empresa tem para receber, os estoques e assim por diante. Ok, então a gente já viu onde o dinheiro foi parar. Agora, vamos virar a página. Vamos para o outro lado da equação para entender a origem disso tudo. De onde a empresa tirou os recursos para comprar todos aqueles ativos? Esse lado aqui da equação mostra as duas grandes fontes de financiamento. De um lado, o passivo, que representa o capital de terceiros, traduzindo, as dívidas, o dinheiro que a empresa pegou emprestado. Do outro, o patrimônio líquido, que é o capital próprio. É a grana que veio do bolso dos sócios e também os lucros que foram sendo reinvestidos na operação. E assim como os ativos têm a ordem da liquidez, os passivos também seguem uma lógica, a da exigibilidade, ou seja, a urgência de pagamento. As dívidas mais quentes, que precisam ser pagas primeiro, tipo salários, fornecedores, vêm lá no topo. As dívidas de longo prazo vêm depois. E, por último, bem lá no final fica o capital dos sócios, que não tem um prazo de devolução. Beleza. Até agora, a gente viu a foto estática. Mas, gente, analisar só isso é um perigo. Então agora vem o ponto crucial. Como é que a gente transforma essa foto num filme completo, dinâmico? É aqui que a mágica da análise financeira acontece. Para entender o filme, a gente precisa ter na cabeça a diferença de duas coisas que são vitais: lucro e caixa. Pensa comigo nessa analogia. O lucro é o alimento da empresa. É essencial para ela crescer, para ser saudável no longo prazo. Mas o caixa é o oxigênio. Sem oxigênio, a empresa não sobrevive nem mais um minuto. Simples assim. A primeira conexão dinâmica que a gente vai fazer vem da demonstração do resultado do exercício, a famosa DRE. É a DRE que calcula o alimento da empresa, o lucro, e esse resultado ele alimenta diretamente o balanço patrimonial. Olha só como funciona. A DRE vai lá e apura o lucro líquido daquele período, certo? Esse valor, que no final das contas pertence aos sócios, é transferido direto para o patrimônio líquido lá no balanço. Ele vai somar na continha de lucros acumulados. Isso é brilhante porque mostra exatamente como o resultado do filme de um período atualiza a foto do período seguinte.
Agora, a segunda conexão, que é igualmente vital, vem da demonstração dos fluxos de caixa, a DFC. É essa demonstração que mede o oxigênio, ou seja, o dinheiro que de fato entrou e saiu do cofre da empresa. E esse oxigênio, ele abastece o balanço. O processo é bem parecido. O DFC mostra, preto no branco, quanto dinheiro a empresa gerou ou gastou no período. Essa variação líquida, esse saldo, é então somado ao saldo de caixa que a empresa tinha no começo, resultando no novo valor da conta caixa e equivalentes, lá no topo do ativo circulante. Tudo se conecta. E essa frase aqui resume tudo de forma perfeita. Uma empresa pode ter lucro, o alimento, mas não ter dinheiro em caixa, o oxigênio, para sobreviver. Imagina, ela pode vender muito a prazo, registrar um lucro gigante na DRE, mas se os clientes demoram para pagar, ela fica sem grana para as próprias contas, fica sem oxigênio, e aí ela pode quebrar. É por isso que analisar só a foto do balanço, sem ver o filme da DRE e do DFC, é uma baita armadilha. Certo. Agora que a gente já entendeu como ver o filme completo, falta só um último passo para uma análise ser realmente profissional. Ler os detalhes. As famosas letras miúdas que dão todo o contexto para os números. E o lugar para achar esses detalhes todos são as notas explicativas. E atenção, elas não são um anexo opcional, um leia se quiser. A lei diz que elas são parte integrante das demonstrações. Ignorar as notas é um erro gravíssimo. As notas têm informações que são ouro puro. Por exemplo, como é que a empresa avalia seus estoques? Quais são as taxas de juros e os vencimentos das dívidas de longo prazo? Será que aconteceu alguma coisa importante depois da data daquela foto que pode impactar o futuro da empresa? Tudo isso e muito mais está detalhado ali. E por último, mas não menos importante, temos o parecer dos auditores independentes. Pensa nele como um selo de qualidade, sabe? Uma verificação de alguém de fora que garante que os números que a gente está vendo são confiáveis. O auditor basicamente confirma duas coisas super importantes. Primeiro, que a empresa seguiu as regras do jogo, as regras contábeis, direitinho. E segundo, que ela aplicou essas mesmas regras de forma consistente ao longo do tempo. Isso é fundamental para a gente poder comparar os resultados de um ano com o outro sem ter nenhuma distorção. E com isso, a gente fecha o ciclo. Da próxima vez que um balanço patrimonial passar pela frente, vale a pena se fazer essa pergunta. Estamos apenas olhando para uma foto estática ou estamos realmente assistindo ao filme completo, conectando todos os pontos para entender a verdadeira história por trás daquela empresa?